Eu devo confessar a vocês, meus amigos e amigas, aqui do canal Boys Need, que eu queria estar chegando neste ano de 2026 e estar estourando champanhe com vocês, estar provido de boas novas para este novo ano que acaba de começar. Porém, eu tenho visto e ouvido ao redor do mundo que a economia ela não está tão eficiente como as grandes mídias distribuem as informações, e sim, por sua vez, deficitárias. Para termos uma prévia noção, tenho estudado sobre o tamanho da dívida pública no Brasil, e essa dívida ela já está cerca de 8,1 bilhões no final de setembro de 2025, conforme dados oficiais do Tesouro Nacional. Outros dados nos apontam que em diferentes momentos de 2025 a dívida pública federal esteve entre 7,5 trilhões e mais 9 trilhões, dependendo da forma de medição e datas dos relatórios. E o que eu quero dizer com isso? Muitas das coisas que se passam nos noticiários televisivos, essas notícias, em sua grande maioria, são notícias compradas. São pautas que empresas pagam para que essas notas sejam distribuídas em tais veículos de comunicações que eu não preciso dizer aqui para vocês. Todos vocês já têm uma vasta ideia. E, por vezes, essas mesmas informações, elas vêm, mas verdades amargas com doses de doçures, doses de doçor, um açúcar mascarando aquela verdade. E nossos jornalistas, a nossa imprensa nacional, por vezes, elas deturpam essas mensagens que chegam até você aí do outro lado. Mas aqui nesse canal, o nosso objetivo é sempre trazer parâmetros verdadeiros para que pessoas, assim como o Hilton, assim como você aí do outro lado, que gostam de ter relatos reais sobre o que vem acontecendo ao longo de anos, décadas, enfim, mundo afora, e principalmente no Brasil, que é a nossa pátria, nosso patrimônio nacional. Eu gosto sempre de estar relatando verdades, ao invés de inverdades como muitos outros influenciadores também reportam notícias capciosas, notícias que chegam a pessoas que não têm certos graus de estudo, certos graus de comunicação
e ficam bitoladas em certos dados que são noticiados em tais veículos, tanto veículos de mídia privada, bem como veículos de mídia pública. E aí, voltando ao assunto da dívida pública no Brasil, essa dívida em relação ao PIB, em 2025, a dívida bruta pública do Brasil está em torno de 79% do PIB, um dos maiores níveis em anos recentes e relativamente alto para um país emergente. País emergente são países que são subsidiários, países que precisam de ajudas de outros países que têm uma potência maior, bem como, no nosso caso, os Estados Unidos. Por sua vez, também eu quero trazer um vídeo relatando como Estados Unidos manipula a sua economia. Mas voltando aqui ao nosso vídeo, as projeções mais recentes indicam que a relação dívida-PIB pode subir cerca de 82% em 2026 se não houver ajuste fiscal forte. Ajustes esses que vão movimentar a economia, mas que, por sua vez, são prejudiciais aos planos de governos, uma vez que, se melhorar para a sociedade, para o coletivo, piora para os nossos governantes, uma vez que você, aí do outro lado, passa a ter mais autonomia sobre suas decisões de compras, consumos, etc. Vamos dizer que com a dívida pública, ela afeta o crescimento real do país. A dívida em si, ela não trava o crescimento automaticamente, mas os efeitos associados podem reduzir o crescimento econômico real. Que efeitos esses, Hilton? Você vai me perguntar. O primeiro deles são maiores gastos com juros. Quando a dívida é alta, o governo precisa destinar mais recursos para pagar juros, o que reduz o orçamento disponível para investimentos em infraestrutura, saúde, educação e programas sociais, que são os motores importantes de crescimentos econômicos. Por sua vez, temos pressões sobre as taxas de juros. Uma dívida alta pode levantar as expectativas de riscos fiscais, ou um calote, levantar investidores a exigir juros maiores para comprar títulos públicos, forçar o Banco Central a manter juros mais altos para atrair compradores desses títulos e controlar a inflação, o que por vezes, quando os juros estão elevados, o que para nós pode ser desfavor, mas para outras pessoas torna-se um favor real, um favor plausível, principalmente para quem está jogando o jogo nas altas classes A e B. São classes que deixam
os seus dinheiros, os seus recursos financeiros rendendo juros sobre juros. Não menos importante também, temos de salientar aqui nesse vídeo que juros altos são um prato apetitoso para investidores externos, investidores de países como Estados Unidos, Europa, por aí afora. Até a China, eu acredito, possa ter investidores colocando seus proventos aqui no Brasil. De toda sorte, para esses investidores, com os juros altos, eles só precisam deixar seus proventos ali aportados em alguns tipos públicos e ficar de braços sentados para receber esses proventos advindos dos juros elevadíssimos que temos aqui em nosso país. Juros elevados afetam negativamente o crédito para empresas e famílias. Isso desestimula o consumo e investimento privado, que são componentes essenciais do crescimento real. Como assim, Hilton, desestimula o consumo? As pessoas deixam de consumir e elas passam a consumir aquilo que é de mais valia, de mais relevância. Seus consumos passam a ser muito mais conscientes, uma vez que não sobra muita margem monetária no final do mês. E esses juros elevados também, eles afetam o crédito não só para as famílias que precisam de consumo, bem como também para empresas na tomada de créditos e você poder negociar com fornecedores e etc. Bom, eu tenho uma empresa e eu sei muito bem como os juros altos pode deturpar toda uma percepção de uma economia boa, mas que no fim é uma economia deficitária. O terceiro fator é um menor espaço fiscal. Quando boa parte do orçamento vai para juros e rolagem da dívida, o governo tem menos margem de manobra para investimentos públicos em infraestrutura e inovação, que por sua vez aumentam a produtividade. Políticas contracíclicas, com aumento de gastos em recessões, ficam mais difíceis de implementá-las. Essa falta de espaço fiscal pode se traduzir em crescimento mais lento e mais vulnerabilidade a choques externos. Uma coisa que eu queria também salientar aqui sobre juros elevados afetarem negativamente o crédito, bem como na qualidade de empresas, você aí do outro lado tem visto cada vez mais que o mercado imobiliário não tem crescido. Ou seja, teve a sua bolha do mercado imobiliário e quem comprou, e as pessoas que precisam desses créditos que são fornecidos por bancos, elas têm mais dificuldades de poder ter esse acesso a créditos
devido ao endividamento e devido também a grande parte não ter um, um plano, um plano, um plano, um plano financeiro eficaz. Ou seja, a maioria das pessoas estão vivendo trabalhando para comprar o almoço sem saber o que será da janta. Trocando em miúdos, eu estou trazendo aqui uma minutagem aqui só para vocês terem uma prévia noção. O quarto fator, após menor espaço fiscal, seria percepção de risco em investimentos estrangeiros, como eu já havia falado anteriormente. Investimentos estrangeiros e agências de classificação de riscos observam a dívida como indicador de estabilidade fiscal, dívidas elevadas e déficits persistentes podem reduzir a confiança de investidores, elevando o custo de captação de recursos no país. Isso pode restringir investimentos produtivos. Quais seriam esses investimentos produtivos? É como eu já havia falado antes, investimentos em infraestrutura, envolvimentos em desenvolvimentos, sustentabilidade no país, o agro, por exemplo, podemos citar aqui. Mas eu costumo a crer mais, e isso é uma percepção pessoal, que essa redução de confiança de investidores ela seria mais para o mercado imobiliário, não para o mercado de capitais, mercado de ações, assim, de investimentos em empresa. Apesar de mercado imobiliário também ser um mercado empresarial, mas é um mercado com um maior risco de retorno daquele investimento. E já você aportando, né, os seus recursos financeiros em um mercado mais de consumo real, bem como no agro, que as pessoas precisam, mesmo elas estando passando por percalços financeiros, mas elas precisam também manter o seu consumo, né, alimentício. Esse mercado ele acaba por sua vez se retroalimentando e gerando consigo uma maior rentabilidade. De toda sorte, galera, a percepção desse vídeo não foi trazer o caos, uma vez que o mundo ele é cíclico. Passamos por percalços, mas também outrora passamos por momentos de bonanças, momentos de glórias, momento onde as pessoas conseguem ter uma melhor qualidade de vida. Talvez eu não acredite tão brevemente nesse momento de bonança, principalmente aqui no Brasil, tendo em vista que esse caos econômico está sobre todo o mundo. América, Europa, então até mesmo o Oriente Médio. E isso é como se fosse um efeito de uma doença que ela
atinge pessoas, ela enfraquece pessoas, mas algumas outras pessoas conseguem sair até mais fortes após passar por esse momento de deságio em suas vidas, esses momentos de percalços. Ou seja, eu acredito que talvez daqui a uns 20 anos, mais ou menos, talvez com mudanças governamentais, mudanças nas políticas públicas e econômicas, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, talvez possamos ter melhoras em nossos sistema micro e macroeconômico, mas por hora devemos ficar de olhos e ouvidos bem abertos a tudo o que está em nossa volta aqui e sabermos que nós estamos passando por um momento crítico econômico. E eu tô acreditando piamente que quem ficou rico nessa geração ficou. Quem não ficou, talvez não consiga ficar mais. Talvez você fique até um classe média alta, mas ser rico de verdade aqui no Brasil está cada vez mais difícil. Eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários abaixo sobre esse nosso papo econômico aqui. E eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse momento caótico que estamos passando no nosso país e globalmente também. Só que, é como eu já havia falado, alguns países conseguem mascarar com mais facilidade do que outros países o seu momento atual econômico. Não menos importante, se esse vídeo foi de alguma importância para você aí do outro lado, por favor, deixe a sua curtida, seu comentário e compartilhe com um amigo que você venha acreditar que esse vídeo possa o ajudar de alguma forma, trazendo algum insight, algum start. E se você quiser também me sugerir outras pautas para os próximos vídeos, seja muito bem-vindo também e coloque no comentário abaixo. Nos veremos no próximo vídeo e eu não queria estar trazendo tais notícias logo no início do ano, mas é uma realidade abrupta que temos de aceitar e encarar de frente. E para mim é muito mais desafiador ainda eu tendo uma empresa por trás e sabendo que alguns dos empresários, quando eu olho para o lado, eles estão camuflando e vendendo para pessoas uma facilidade, um momento de vida que não está muito propício devido às nossas deficiências mundiais. E eu vou parar por aqui, pois esse vídeo realmente ficou longo, mas eu espero ter ajudado de alguma forma. E nos vemos no próximo vídeo. Agora eu estarei trazendo vídeos novamente desse ano de 2026. Eu espero profundamente estar contribuindo de alguma forma, trazendo e gerando valor na vida de cada um de vocês. E lembrem-se, é só o começo. Bis.
Fiquem com Deus.